Eu sou Alexandre, eu moro aqui em São Paulo, capital. Eu trabalho tanto como eletricista autônomo, como eu tenho um trabalho na Pextron, que é uma empresa de relés de proteção para média e alta tensão. Eu comecei a trabalhar como eletricista e dentro do ramo eu comecei a trabalhar dentro de automação residencial. E eu senti que só a parte de elétrica não bastava para entender essa parte de automação residencial. E eu caí na eletrônica. Nessa de cair na eletrônica, eu ganhei paixão pela área e decidi ficar por aqui mesmo. Eu fiz alguns cursos, né? Dentre eles algumas matérias como automação, comandos elétricos, nessa parte de automação residencial, entendendo melhor os componentes, os dispositivos, eu comecei a vislumbrar por essa área de eletrônica. Eu estudei projetos elétricos, mas quando eu comecei a estudar um pouquinho mais projetos eletrônicos, me despertou ainda mais interesse. Um dos motivos, inclusive, era as pessoas de elétrica não entendem tanto de eletrônica. E eu procurei descobrir mais, me especializar mais, para ver como que conseguiria agregar, né? Eu tenho formação em eletrotécnica e agora estou finalizando, tenho mais um semestre. No final do ano, eu vou ser técnico em eletrônica. Essa área de atuação, a empresa achou muito interessante o fato de eu conseguir casar eletrotécnica e eletrônica. Há uns 2 anos eu fiz um curso de comandos elétricos que o professor foi aluno do CTA. Justamente por esse meu interesse de querer aprender um pouco mais sobre a eletrônica, né? Ele me recomendou essa escola, falou para a classe que era um curso maravilhoso, mas a pessoa tinha que estudar e tinha que se dedicar. E se você, ele até brincou, se você não é muito comprometido com os estudos, nem abre o link. Mas se você quer aprender de verdade, vai lá no CTA. Eu entrava no site, olhava, fuçava os módulos, as aulas. E aí eu tive um professor, o Carlos Augusto, que ele também foi aluno do CTA, me saltou os olhos porque a metodologia dele era muito diferente do que a gente via lá no Senai. Mais aprofundada, um pouco mais prática, sabe? É um dos melhores professores que a gente teve. E numa dessas aulas, né, porque ele tinha uma metodologia diferente do que a gente estava acostumado a ver lá dentro do Senai, ele falou, tem um cara maravilhoso que é o Mário Pinheiros e olha, tem um curso, se vocês querem ficar bons, é na CTA. Pessoal, não é questão da CTA ser melhor ou pior do que qualquer outra instituição. É que a nossa metodologia é diferente das metodologias utilizadas nos ensinos convencionais ou técnicos. Diferente. Envolve mais objetividade de análise de defeito, a pessoa é treinada na lógica de defeito, também é projetos, mas principalmente essa lógica de análise de defeito. E um adendo importante aqui é que entre 95% a 98% dos técnicos ou até engenheiros formados necessitarão ir para a área de manutenção, reparação. Isso é a necessidade de mercado. Quando você pega o método tradicional, que explica a lei de Ohm, você faz aquela quantidade de cálculos, você fica mecanizado para aprender teoria daquela forma tradicional. Por que ninguém antes tinha comentado de um negócio desses, né? Como lidar com as questões de eletrônica com uma outra filosofia, uma outra metodologia, né? É com a aplicação que você consegue bater o olho e colocar um multímetro e falar, legal, isso aqui está diferente, isso aqui não está correspondendo, justamente por questão da metodologia. O bloco é praticamente o dia a dia, né, do aluno CTA. Cada módulo tem a sua aula teórica, tem a sua apostila, mas principalmente para a fixação dessa teoria, você tem 4 blocos de exercício, em geral 50 exercícios por bloco, que você, quando prepara a sua rotina de estudos, você se compromete a fazer um bloco por dia, 2 blocos, e esses exercícios, eles são todos referentes à teoria que você teve das aulas anteriores, para continuar a fixação. Por exemplo, se numa aula você teve resistores, durante as próximas aulas, os blocos vão envolver também resistores, que é uma forma de fixar, continuar praticando, para fixar o conhecimento que você teve no conteúdo ou que você teve nas apostilas. O dia a dia do aluno CTA você tem a aula, presta atenção na aula, e depois bloco, para fixar, para você descobrir onde estão suas deficiências, né? Por exemplo, você fixou determinado assunto, mas algum tópico você não conseguiu responder no bloco, significa que, olha, esse tópico específico talvez seja melhor rever a aula, pedir ajuda para a escola, né, para o CTA, e nos fóruns de dúvidas. O bloco é essencial nessa metodologia do CTA, porque se você
pratica, pratica, pratica. Um conceito que pode parecer difícil, uma hora vai entrar na sua cabeça. De tanto que você estudou ele, de tanto que você fez os exercícios com ele. O bloco é o pilar. Você falou que para cada aula você teria 4 blocos, e cada bloco 50 exercícios. Então nós temos 50, 50, 50, 50, 200 exercícios em uma aula. Sim, sim. E só Quantas comentando aulas você tem no módulo? 16 aulas. 16 aulas. Então nós tínhamos 200 vezes 16, mais ou menos isso. 3.000 exercícios. Posso mostrar só o meu... Então, só para ter uma ideia. Esse aqui é desde o módulo 1. Então, exercício. Que é isso? Mas que é isso? Exercício. São os exercícios. Não, aqui é só o resultado. Isso aqui é só o resultado. Só o resultado dos exercícios. Ó, letra A, letra C, os esquemas desenhados. E aí vai. Eu acho que eu devo estar na metade do meu primeiro módulo ainda. E vai. Não tem mais exercício. Mais. Não acaba. Pronto. Agora, esse aqui é o... Esse aqui é a lista, acho que 6, onde eu parei. Então, tá vendo? Já deixei aqui todas as 50, os 49 exercícios e depois eu faço e coloco no gabarito. Então, é muito exercício. Então, mas você está achando que isso é fundamental realmente para gerar resultado? Com certeza. Porque você fixa, você resgata conhecimento, as teorias, os conteúdos das aulas anteriores, é essencial. E se você pratica, você sedimenta aquilo na tua cabeça. Então, o bloco é essencial. Olha os exercícios aí. Está mostrando aqui análise de defeitos em malhas série, em malhas série paralela, em malhas mais complexas. Isso são análises de defeito. Então, você acha, pelo que você já viu em outras instituições... Outros cursos que eu fiz, um pouquinho, algumas pessoas também do Senai. Geralmente as pessoas procuram o caminho mais rápido, o caminho mais fácil. E não é sempre que você vai conseguir o resultado que você quer pelo caminho mais confortável. Você vai ter que se submeter, às vezes, a passar algumas noites estudando, deixar de sair, pensando no futuro, né? Você está dedicando o tempo agora, mas para colher lá na frente esse seu esforço. De vez em quando eu uso um slogan que diz assim: você se tornará um dos melhores técnicos do mundo, baseado no que você já passou, por algumas instituições que você já passou. Será que dá para chegar? Lógico, eu não sei se você tem comparativo com pessoas lá de fora, eu já tive, mas será que dá para chegar entre os melhores técnicos do mundo? Eu vou falar da minha experiência com o CTA, que você tem uma teoria que não é só o básico, você consegue expandir para além. O bacana do CTA é isso, você consegue fazer, você vai além do básico, você vai do além, que às vezes as pessoas que estão no mercado, elas estão em manutenção, elas viram o básico, e no CTA você consegue ver além do que se passa por aí, é um aprofundamento muito rico, e além desse aprofundamento, tem essa disciplina, esse regime de exercícios que você precisa fazer, que vão fazer esses conceitos que podem parecer difíceis, como o rapaz falou do transistor, né, que você vai fixar, você vai conseguir achar uma maneira de lidar melhor com essas adversidades sobre componentes, teoria, porque de tanto que você vê, você se dedica, você acaba virando um especialista naquilo. E outra coisa, eu não comentei, mas tem além dos blocos e da teoria, tem também os kits. Então é interessante isso, porque você tem não só o teórico, como também o prático. Você tem a mão na massa. Eu fiz 4, 5 kits, e que inclusive eu consigo usar no meu dia a dia, porque os kits funcionaram. Tem essa questão também que contribui, que é o aprendizado não apenas teórico, quanto prático também. Olha lá, está mostrando os blocos de módulo 4. Isso é o início do módulo 4. Vai rolando aí. É que esse início aí, Alberto, ele está mostrando uma recapitulação do 2, do 1. Melhorou. Está melhorando o circuito. É uma recapitulação. Coloca aí blocos de exercício do módulo 4, lá pelo meio do módulo 4, aí o pessoal tem uma ideia melhor do que é. Por exemplo, o bloco M432, aí o pessoal vai ter uma ideia melhor, porque aí ele deu uma recapitulada. Olha que interessante o que o Alexandre falou. Estou no módulo 4, olha só, está entrando circuitos de recapitulação do módulo 1, do módulo 2, do módulo 3, para você relembrar, dar um refresh aí na sua memória, né? Fazer com que a coisa, não posso esquecer isso aqui. Aí você repassa. Isso aí foi feito proposital. Então, há repetições para que a pessoa não esqueça
tanto. Configurações de amplificadores, vai passando, rola aí. M432, vamos ver o que tem aí no M432. Amplificadores classe A, classe AB, etc. Já melhorou, olha lá. Um amplificador de alta potência com saídas em paralelo. Amplificador de alta potência. Olha, recordação do módulo 2. Ó. Vamos lá, rola aí. Diodos, transistores, aí fala de junções. Está falando de diodo varicap também. Aqui tem um circuito aqui que é unijunção de disparo de SCR, muito interessante também. É um circuito circuito oscilador, que você vai ver. Esse aí é um circuitinho unijunção que faz carga linear de capacitor, porque o capacitor tem uma carga não linear, e aqui ele faz uma carga linear. Mas vai, continue. Aí nós temos um circuito oscilador muito interessante, você já vai ver agora. Aí você está na sequência vendo isso, né? Indutor e capacitor. E esse aqui até que está mais recordando do que tem as matérias, mas qual é a sua rotina de estudos? Como você planeja a semana? Tem diferentes, né, pacotes, né, para quando você vai começar um curso de CTA. Eu optei por fazer cada módulo em 2 meses. Então, pelas minhas contas, se eu fizer mais ou menos 2 aulas, né, ou seja, vão ser 8 blocos de exercício por semana, eu consigo chegar nessa minha meta por módulo de concluir a cada 2 meses. Mas eu encaixo no horário que eu tenho disponível. Geralmente eu acordo mais cedo e pego parte da noite. Eu uso muito o final de semana. Pelo menos eu maratono o final de semana para conseguir avançar com o curso. Mas às vezes, por exemplo, eu estou no ônibus. Eu faço o que dá de tempo dos blocos. Eu adianto um pouquinho os blocos, mas o ideal seria, vou ficar 2 horas, vou ficar 1 hora, todos os dias, por exemplo, de segunda a sexta ou segunda a domingo, e aí você monta o teu planejamento, começa, vê se ele está dando certo e vai adaptando, como manutenção no avião em voo, né? Então você vai ajustando com a tua rotina, vai ajustando com o quanto você vai rendendo. Às vezes tem que aumentar um pouquinho, ou diminuir um pouquinho o ritmo. O que você diria para alguém que está considerando estudar na escola CTA e deseja seguir uma carreira promissora na área de eletrônica? Só faz, né? Faz CTA que vai ajudar com certeza. Tanto eu quanto o pessoal do trabalho. É prova de que você colhe frutos. Não vou dizer assim, não é fácil, né? Porque te exige tempo, te exige dedicação. Mas é aquilo, vale a pena. Talvez eu tivesse até em outra posição se eu tivesse começado lá atrás, quando o professor de comandos elétricos tinha cantado a bola, né? De fazer o CTA. Mas se você tiver disponibilidade, faça, porque você é valorizado, você obtém conhecimento, você se destaca. Eu recomendo. Se tiver na dúvida, se planeje. Acho que tem a opção de... Faz o primeiro módulo, né? Sente onde você está botando sente a água que você está botando o pé, né? Vê como que é a metodologia. Mesmo investimento, como alguns dizem, é muito caro. O que você tem a dizer? Assim, se você comparar o tamanho de uma semente com a árvore, né, ao longo do tempo, a semente é pequenininha pela árvore que você vai conseguir. Eu me planejei para conseguir fazer. Eu tive um planejamento de poupar para conseguir fazer outros módulos em seguida do outro. Você não precisa, talvez, fazer um módulo em seguida do outro. Você pode, talvez, fazer um módulo, economiza um pouquinho, faz o segundo módulo. Eu não sei, cada um varia da situação de cada um, mas eu acho que é um investimento muito bom, muito bem pago. É investimento, não é custo nem gasto, é investimento. E acredito que quando você pensa um pouquinho mais a longo prazo, você pode sofrer um pouquinho hoje, agora, ter um sacrifício, uma dificuldade hoje, mas você tem isso pensando lá na frente, né, que você vai conseguir ter mais conforto, se sentir mais realizado. Alexandre, eu queria te agradecer imensamente pela sua participação, pelos esclarecimentos que foram bons. É bom pegar uma pessoa que tem no coração essa vontade de querer ultrapassar limites, ultrapassar barreiras, querer realmente focar, querer e realmente focar e obter os resultados. É muito bom essa visão. Precisa disso para se chegar a ser referência, se tornar um referencial de mercado. Mas eu queria realmente agradecer. Eu que agradeço pelo privilégio, novamente, da sua
da sua companhia e da companhia de todos. E quem tiver com interesse e vontade para fazer o CTA, fica aí o convite. E te encontro pelo mercado, né? Como seja estudando ou trabalhando, os discípulos do CTA estão por aí.